Olá, meu nome é Sérgio Seixas, sou do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu queria começar uma série de 4 pequenos vídeos sobre o tema Como será o novo tempo, usando parâmetros astrológicos. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre os ciclos purgativos, né, os 5 mandatos do céu. Na parte 2, no próximo vídeo, a eclíptica do despertar. Depois, na terceira parte, o que de fato irá acontecer. E, por fim, a parte 4 será o que é necessário saber diante desse novo mundo que já chegou e desse novo homem que precisa se reconstruir, né? Bem, hoje, a primeira parte, eu vou falar de uma maneira sucinta sobre esses ciclos purgativos, os 5 mandatos do céu, a era da descompactação identitária, né, sobre esses 5 eventos. Sempre vou lembrar, ao longo dessa pequena trajetória sintética de 4 vídeos, que o tempo que a gente já ingressou, ele é marcado por 8 características muito importantes, e eu desdobro isso depois, que é a tecnologia, a informação, o conhecimento, a revelação, consciência, a ciência, transcendência e o despertar. São 8 etapas importantes que a gente já entrou e a gente precisa ficar atento. Tecnologia, informação, conhecimento, revelação, consciência, ciência, transcendência e despertar. Então hoje, na primeira parte, eu vou falar sobre os 5 eventos purgativos da era da descompactação. Lembrando, isso foi trabalhado em outros vídeos, né, que nos últimos 200 anos a gente viveu a conjunção Júpiter-Saturno a cada 20 anos percorrendo os signos de Terra. Isso foi aproximadamente de 1802 a 2020. A cada 20 anos, o Júpiter-Saturno fazia uma conjunção com Capricórnio, Virgem, Touro, Capricórnio, Virgem, Touro, Capricórnio, Virgem, Touro, e encerrou esse ciclo. Bom, era bom a gente depois pesquisar o que aconteceu nesses 200 últimos anos, né? Tanto de bom quanto de ruim. Né? Eu não vou entrar em detalhes agora, que a gente está olhando para frente, mas eu posso dizer que foi o auge, o apogeu, o ápice da nossa relação com a matéria. Muitos ganhos, né, relacionados à área da saúde, à ciência, né, aos aspectos civilizatórios e tudo, de algum tipo de organização, né, produção, indústria, mas também um afastamento considerável do ser humano em relação à sua própria alma, o seu próprio Dharma, né? Agora começou um novo ciclo que eu queria colocar para vocês os mandatos do céu, os 5 eventos purgativos, catárticos e conscienciais que, quer queiramos ou não, quer as autoridades políticas caminhem para um outro lugar, não rola. Mais ou menos, eu sempre dou um exemplo, mais ou menos, de, imagina, você está no inverno e você não gosta do frio e você fala assim, não, eu não quero o inverno, eu vou lidar como se estivesse no verão. E aí você vai fazer as tuas atividades de camiseta e tudo, aí você pega uma pneumonia. Pega uma pneumonia, quem sabe até pode morrer, porque o Dharma da sazonalidade do planeta dizia que onde você mora é inverno e você tem que se agasalhar. Né? Não importa se você adora o calor ou coisa que o vale. Depois vem a primavera, começa a esquentar. Os mandatos do céu, do ponto de vista planetário, do ponto de vista astrológico, é assim, são ciclos. Agora a gente está entrando num ciclo de 200 anos no elemento ar, que começa a pulverizar uma série de compactações, inclusive compactações identitárias. E compactações identitárias significa eu sou assim, eu acredito nisso, para mim a verdade é essa, meu partido é esse, e, né,
começou um processo de pulverização, um aspecto mais rarefeito. Isso é a ordem que vem de cima. Eu vou esmiuçar isso um pouco hoje, essa na nossa primeira parte desse ciclo, como será o novo tempo. Então, eu fiz algumas anotações que eu queria compartilhar. Do ponto de vista prático, essa descompactação, a gente viu, por exemplo, que o que vem acontecendo com os táxis, né? Os táxis que foram desdobrados, né? Desdobrados em Uber, os hotéis que foram também capilarizados no Airbnb, os empregos finalizados, empregos terminados, acabados ou empregos migrados para outras áreas, famílias abertas, a sexualidade pluralizada, a política partidária, ela mesmo se auto-erodindo, capitalismos e comunismos com seu tecido poído, né, seus tecidos esgarçados. Então, isso é o mínimo, só para lembrar vocês que está se dando uma abertura, uma pulverização de definições compactas sobre o melhor regime político, o melhor regime econômico, como é que se faz sexo, quem eu sou de verdade, o que representa a minha família, tudo isso está abrindo. E isso é maravilhoso, é apenas maravilhoso, primeiro, porque é um mandato que vem do alto. Tá? Então a gente obedece. Agora, como saber lidar com isso? A questão não é se mudou ou não mudou de estação, mudou ou não mudou de ciclo. Agora, assim, o que eu faço? Como é que eu me porto? O que eu preciso saber? E esses 4 vídeos, eles têm um objetivo de uma maneira sempre sintética, a trazer essas informações. Esse novo ciclo, ele começou em 2020, ele leva aproximadamente 200 anos, tá, para frente. Bem, posto isso, reflitam um pouco sobre essa história do que em mim está compactado, né? O verbo estar para o verbo ser. O que em mim está compactado, assim, que é aquela verdade absoluta, aquela crença absoluta, aquele caminho absoluto. A gente entrou num ciclo de ar, que eu vou esmiuçar nesses 5 eventos agora, e isso significa que a gente vai precisar reaprender a experimentar, a questionar, a duvidar, a ir além, a ir além, a ir além. Lembrando que essas 8 potências vão nos acompanhar nesses próximos tempos. Tecnologia, informação, conhecimento, revelação, consciência, ciência, transcendência e o despertar. E quando eu falo em despertar, eu estou falando despertar para o estado búdico que há em cada um de nós, 7,5 bilhões de seres humanos no planeta, caminhando para 8 bilhões. Então, nessa era da descompactação, que não foi uma invenção, não é um conceito filosófico que um determinado filósofo, não. São mandatos do céu, são 5 eventos que vêm do alto. O primeiro deles aconteceu dia 21 de dezembro de 2012, chamou o término do calendário Maia, né, o final do calendário Maia, de 5.000 anos de duração, 5.000 e alguns anos, e isso significa um alinhamento fotônico entre o Sistema Solar, Alcione e o centro da galáxia. Alcione é uma estrela do aglomerado de Pleiades, na constelação de Touro. Alcione tem uma importância muito grande, a gente não vai falar disso agora. Cada vez mais a Terra de Judá está se aproximando de algumas revelações sobre os exosseres, e isso está chegando devagar, e tem que ser devagar, até que daqui a pouco exploda de vez essas revelações. E Alcione, dentro desse panorama consciencial, é muito importante. E a partir do dia 21 de dezembro, a gente entrou num período que vai para mais de 2.000 anos desse alinhamento do Sistema Solar e, evidentemente, do planeta Terra, com Alcione, que é uma estrela do aglomerado de Pleiades, na constelação de Aldebaran, na constelação do Touro, né, de Aldebaran, onde tem a estrela de Aldebaran, a constelação de Touro, e o centro da galáxia. E aí
vários downloads conscienciais, que são downloads que nem sempre são desejados, almejados ou projetados. De repente a gente está no nada, olhando para o nada, lavando uma louça, vendo um pôr do sol, ou brincando com uma criança, ou no próprio banheiro, ou tomando banho, vem um download. Né? Vem um download que não vinha antes, na mesma proporção, na mesma intensidade, né, do que agora. O segundo evento purgativo, catártico, purificador, decantador, ele aconteceu no dia, o epicentro, né, no dia 12 e 13 de janeiro de 2020, foi a conjunção tríplice de Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio. Muito forte. Né? Ali a gente começou esse ciclo da pandemia e o agravamento da recessão econômica e do desmantelamento da velha ordem política. Momento muito importante. Essa conjunção acontece, não tem uma regularidade. Essa conjunção ela acontece a cada 300 anos, a cada 200, às vezes 400, às vezes leva a 800, enfim, não tem uma regularidade. Nesses últimos 2000 anos, por exemplo, ela aconteceu 6 vezes. A última foi agora, em 2020, em janeiro de 2020, e se a gente for analisar o que aconteceu nesses 6 episódios, vocês vão observar 2 coisas. Primeiro, que a contundência factual, a contundência histórica é muito, muito, muito relevante, e o efeito disso também é muito largo, não acontece em 2020. Isso pode levar anos ou décadas. As consequências dessa conjunção tríplice, Júpiter, Saturno, Capricórnio, Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio. E dos outros anos ela não aconteceu em Capricórnio, aconteceu em outros signos. Nessas 6 vezes, as 5 vezes anteriores, essa conjunção tríplice aconteceu em outros signos. Em Capricórnio é muito forte, porque as nossas instituições estão sobre um revisionismo. A instituição familiar, a instituição matrimonial, a instituição econômica, a instituição política, enfim. O terceiro evento dos mandatos do céu, dia 21 de dezembro de 2020, essa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, ela inaugura um ciclo de 20 anos, que vai até 2040, de uma potência aquariana. Isso não significa entrada na era de Aquário, mas significa que Júpiter-Saturno, né, dia 21 de dezembro de 2020, ou seja, no solstício de verão do hemisfério norte e no solstício de verão do hemisfério sul e do inverno do hemisfério norte, começou um ciclo de 20 anos de uma grande potência aquariana, ativada mais e mais e mais essa descompactação. Né? Então, insisto que esses 8 temas, essas 8 cutucadas da consciência ampla, tecnologia, informação, conhecimento, revelação, consciência, ciência, transcendência e despertar, começou a ser agudizado. Ou a gente fica ligado, atento, ou vai perder o trem da história. O quarto evento dos mandatos do céu, também 21 de dezembro de 2020, essa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, ela inaugura, enfim, um ciclo de 200 anos. Terminou o ciclo de 200 anos para trás, né, dos signos de terra, do Júpiter, Saturno, percorrendo a cada 20 anos os signos de terra. Agora começou, a cada 20 anos essa conjunção percorre os signos de ar. Agora Aquário, depois Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos, durante 200 anos. Isso posso dizer que muda tudo. Está mudando tudo. Né? E num dado momento, eu acho que no próximo vídeo eu vou explicitar, na segunda parte desse nosso encontro, na terceira parte eu vou explicitar o que deverá acontecer na prática a partir dessa conjunção, né? Que reforça mais e mais e mais ainda essas 8 características que eu me referi, que começa na tecnologia e termina
no despertar. Então, 21 de dezembro teve uma marca dupla, de inaugurar um ciclo de 20 anos da influência aquariana e de inaugurar um ciclo de 200 anos da influência do elemento ar na nossa vida prática. Não é na filosofia, nem no esoterismo. Isso não tem nada a ver com esoterismo, nada a ver com... Isso tem a ver que nem o Sol. Se dissesse assim, o Sol tem a ver com esoterismo. Não, eu posso tentar compreender um sentido maior, né, do espírito do Sol, do Dharma do Sol, da missão do Sol. Para a maioria de nós, o Sol é uma estrela que nos aquece e nos dá vida, sem o qual a gente morreria, e ponto. Graças a ele, as flores, as plantas, a gente, a vida floresce. Isso daí, ok, tudo bem, isso é o que a gente enxerga, mas quando a gente olha de um ponto de vista cada vez mais profundo sobre o Sol, a gente percebe que é um ser vivo, que tem um Dharma, né, que tem um processo evolutivo, assim como ele nasceu, ele também vai morrer, e que se a gente deixar que a intuição vá nos guiando, né, o conhecimento de um lado, o amor do outro, a sabedoria do outro, a intuição do outro, isso tudo, a gente vai vendo o Sol também não apenas como uma estrela que nos aquece, né, mais do que isso. Isso vale para o que eu estou falando. Júpiter, Saturno no céu em Aquário não é apenas uma influência astrológica, né, isso é uma agenda celeste. E também aqui no planeta Terra uma agenda do inconsciente coletivo, entende? Aberta a temporada da consciência. A gente está vindo de 200 anos do progresso, do progresso, do progresso, do progresso, do ter progresso, ter progresso, ter progresso. A gente agora já inaugurou um novo ciclo que não é o progresso, é evolução. Evolução, ser, evolução, ser, evolução, ser, evolução. Para muitos isso parece metafísico, isso foi metafísico, hoje isso é tão concreto como uma barra de tijolo. Entendeu? Quem viver verá, é só observar com mais clareza o que está acontecendo dentro de cada um e no mundo concreto. E por fim, a quinta etapa, o quinto evento dessa era da descompactação é a gente está cada vez mais nos aproximando da Era de Aquário. Essa Era de Aquário que deverá acontecer daqui a 200, 300 anos, 300 e tantos anos. Ninguém sabe ao certo. Tem pessoas que juram que ela começou, que a Era de Aquário começou em 1962, outros dizem que ela começou em 2012. O fato é que ela não começou. Do ponto de vista, eu diria, astronômico, traço astrológico, né? Ainda estamos no final de Peixes, retroagindo para Aquário, isso deve levar mais entre 200 e 400 anos. Mas esse tempo, primeiro que ele passa rápido. Por que passa rápido? Na precessão dos equinócios, quer dizer, nas eras astrológicas, a gente fica 2160 anos numa era. Então a gente está na era de Peixes já há 2000 anos, né? Um pouco menos, enfim. Nós estamos caminhando, então 200, 300 anos é uma fração pequena quando a gente olha para esse corpo de uma era de 2160 anos. Isso passa rápido, e mais do que isso, quer dizer, passa rápido, provavelmente a maioria de nós ainda estará aqui no planeta Terra. Não com o mesmo corpo, não com o mesmo nome. Provavelmente, me permita dizer, também, infelizmente, e um dia a gente vai explicar por que, infelizmente, a grande maioria de nós, mais de 99%, ainda estará aqui no planeta Terra, porque não conseguiu atingir um nível de consciência que gerasse uma ascensão a mundos bem mais interessantes e evoluídos. A gente, que de repente enxerga apenas um palmo na frente do nariz, o planeta Terra é tudo de bom, é maravilhoso, os seres humanos estragam um pouco, mas é maravilhoso, é fantástico, é incrível, mas um dia a gente vai conversar sobre o Projeto Terra, né? O Projeto Terra, que não é essa delícia que a gente imagina. A gente pode fazer daqui um lugar
absolutamente magnífico, principalmente de dentro para fora, principalmente da consciência para a nossa relação com o externo. Mas, então a gente está se aproximando. Eu sempre gosto de lembrar que quando uma estação do ano está terminando, a nova estação já se apresenta de uma maneira diluída, né? Quando o inverno, por exemplo, vem terminando, ele não termina no dia 20 de setembro, no dia 19 de setembro, não. Ele vem ali, a gente já começa a sentir no final a primavera entrando, como se fosse um fade-out do inverno e um fade-in da primavera, né? Assim como o outono também, né? Quando o outono ainda guarda um pouco do calor do verão, cada vez mais dissipado, e aos pouquinhos a gente vai percebendo o inverno chegando. A gente já percebeu o perfume da Era de Aquário, a gente já sente o aroma da Era de Aquário através do nosso comportamento, das tecnologias que mal começaram, o que a gente tem aí à nossa disposição é muito menos do que certos governos detêm na surdina e que certas civilizações de exoseres têm. A gente aqui não tem nada ainda, mas para nós é muita coisa tecnologicamente, né? E a gente vai provavelmente falar também da inteligência artificial, que é uma coisa que veio para ficar. E não precisa ser necessariamente do mal. Aliás, nada precisa ser necessariamente do mal. Nem tudo a gente deve acreditar que é para o bem. Esse jogo de luz e sombra é um jogo que se entrelaça e a gente tem que ter muita clareza, muito discernimento para não se perder em sermos polianos, acreditando que tudo que está acontecendo é do bem, ou também que tudo está acontecendo é do mal. Não. Você que desenvolve uma visão mais aprofundada, você consegue discernir, né, aquilo que é bem legal e aquilo que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu vou encerrando a minha fala dessa primeira parte do como será o novo tempo. Hoje eu lembrei que a gente entrou na era da descompactação, onde a gente começa a ter um nível de relativismo sobre as nossas crenças, as nossas escolhas e definições. É importante a gente aprender isso, saber disso, ficar um pouco mais relaxado em relação a isso. 5 são os eventos que estão nutrindo esse novo ciclo, né? Que é o alinhamento fotônico de 21 de dezembro de 2012, quando o Sistema Solar, Alcione, que é uma estrela de Pleiades, que é um aglomerado de Touro, da constelação de Touro, e o centro da galáxia. Dia 12 e 13 de janeiro de 2020, a conjunção tríplice, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, que trouxe, dentre outras coisas, além da recessão econômica, que ainda não veio a público o tamanho dela, a epidemia, a pandemia, né? O terceiro evento, 21 de dezembro de 2020, essa conjunção Júpiter-Saturno, inaugurando um ciclo de 20 anos de uma micro ou de uma proto-era aquariana, muito importante. Também nessa mesma data, 21 de dezembro de 2020, termina um ciclo de 200 anos do elemento terra, do ter, progredir e ter, e começa um novo ciclo de 200 anos do ser e evoluir, ser e evoluir, ser e evoluir. E por fim, a era de Aquário, que está se aproximando e a gente cada vez se sente adentrando, ainda que ela não estejamos na era de Aquário, mas a gente está cada vez mais próximo dela. Bem, espero que vocês tomem essa minha fala de hoje, as próximas 3 que virão, não como uma metafísica, uma filosofia, uma coisa interessante, uma aula de astrologia, nada disso. Tudo que eu estou falando vai interferir no teu prato de comida, vai interferir na roupa que você veste, na qualidade dos vínculos afetivos que você tem, na tua relação com Deus, na tua relação com o sagrado. Tudo que eu estou falando aqui deságua na nossa vida completamente prática, no nosso emprego, no nosso salário, na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa relação com a família, com a nossa sexualidade, com os nossos bens de consumo, né? Então, fiquem espertos, fiquem atentos, porque um novo tempo incrível está chegando no curto prazo. No curto prazo, as coisas são densas, difíceis,
perigosas, complexas e ameaçadoras no médio e longo prazo, para quem se preparou, tudo de bom. Por quê? Tecnologia. 2. Informação. 3. Conhecimento. 4. Revelação. 5. Consciência. 6. Ciência. 7. Transcendência. E 8. Despertar o seu estado búdico. Não é pouca coisa. Fiquem ligados, procurem estudar, procurem ir ao encontro do conhecimento. Tanto os conhecimentos do mainstream quanto os conhecimentos assim do status quo, do establishment, quanto também conhecimento paralelo, que muitos tentam desqualificar chamando de teorias da conspiração, mas limpem isso da cabeça, estejam disponíveis as verdades que às vezes elas sofrem uma pátina, da manipulação, da mentira. Procure encontrar a verdade que há dentro da mentira. Sempre haverá a verdade que talvez os filósofos possam dizer nesse momento, não existe a verdade. Eu digo que existe sim. A verdade é o nosso caminho na direção do ser amor, ponto. Essa é a verdade. É o nosso processo evolutivo na direção de nós nos tornarmos amor 360 graus. Isso não é relativo, não, é para quê? A gente veio para isso. Cada um toma um dharma singular, um dharma particular, um caminho próprio. Aí sim, você tem um pequeno arbítrio para poder escolher uma porção de coisas, um pequeno arbítrio para escolher uma porção de coisas. Mas o caminho que leva todos nós no mesmo lugar é nos tornarmos amor. Não me refiro nesse momento a amar fulano, amar Beltrano, não, sermos amor. Isto é a verdade, e nesses 200 anos, nesses 20 anos, nesse momento agora que eu estou me referindo, a gente está sendo iluminado por consciências de fora da Terra, do sistema solar, etc., e de dentro da nossa psique. Observem nossos sonhos, observem as intuições e procurem trabalhar terapeuticamente, procurem também ter uma expressão criativa, uma expressão artística, abrir espaço. É muito, muito, muito importante abrir espaço para que haja de dentro para fora uma emergência de conteúdos que estavam soterrados nos últimos 200 anos e para conteúdos que vêm de cima, que a gente precisa ficar atento. Hoje eu falei de 5 mandatos do céu. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Em breve vem a segunda parte do Como Será o Novo Tempo. Um abraço.